Estamos de volta para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite com a secretária estadual de Meio Ambiente, Andréia Vulcanes. Assunto é o que não falta, o tempo é limitado. Secretária, é uma pergunta que eu gostaria que comentasse um pouco sobre a licença corretiva, os termos de compromisso a serem firmados e principalmente a respeito das multas que serão aplicadas aos produtores e empreendedores que buscarão a regularização ambiental. Renata, do setor Faz Salville. Obrigada, Renata, pela pergunta. Eu vou dar um dado para vocês aqui que é bastante também crítico em Goiás. 90% dos licenciamentos ambientais, ou seja, o licenciamento é uma ferramenta preventiva de danos ambientais. Então, empreendimentos que podem causar risco ou dano ao meio ambiente precisa ter licença antes de se instalar. Mas, em Goiás, 90% do que tramita hoje dentro da Secretaria são empreendimentos instalados ou em operação que nunca tiveram licença. Então, eles vêm para dentro da Secretaria. Até então era um processo muito burocrático, então essa pergunta dela tem a ver com uma norma que a gente soltou recentemente, que é a Instrução Normativa 05 de 2019, que regulamenta a regularização. É um programa de regularização para que todos aqueles que estejam operando, às vezes lança efluente, lança contaminante, poluição, não tem um filtro, não tem um tratamento do esgoto, enfim, eles venham para a Secretaria para que a gente possa promover a regularização da atividade e trazer essas pessoas para a legalidade e, ao mesmo tempo, fazer o controle ambiental. Mas um telespectador vem lá de Serranópolis, no extremo sudoeste do estado, a pessoa, inclusive, é o Marcelo, ele faz a denúncia, virou moda na região, lotear as margens de rios e córregos, porque o estado aparentemente não interfere nessas situações. A gente recebe, eu vou dar o número, nós temos 16 fiscais na Secretaria. Como é que a gente atua num estado desse tamanho? Por denúncia, atendendo a emergência, apagando incêndio. Hoje a nossa fiscalização está toda direcionada para a crise hídrica, porque se não fiscalizar lá, eles descumprem as normas, não chega água na cidade. Então, a gente está numa situação É a mesma complicada. situação que ontem apareceu, até numa emissora de televisão, mostrando que na região amazônica, eu não me lembro agora o município, tinha um fiscal, para tomar conta de 200 quilômetros quadrados. Altamira. Altamira? É. Como é que faz? Como é que faz? Quer dizer, você está dando arma para o bandido, pô. Você está botando o bode para tomar conta da horta. E a coisa não é por aí, sabe? Eu acho que tem que ter rigidez, eu acho que o momento agora não é de multar, o que tinha que estragar já foi tudo estragado mesmo, sabe? É parar, é daqui para frente agora. Qual é o caminho daqui para frente? É você se conscientizar, é ela, é todos nós. Quer dizer, é uma latinha de cerveja que vai no esgoto, que vai para a rua, aquilo ali vai causar problema daqui a uns dias. Quer dizer, o que ficaria barato? Será que custaria muito caro a gente colocar uma estação de tratamento de esgoto aqui em Goiânia? Quantas doenças seriam evitadas? Quer dizer, nós teríamos muito mais água no rio. Vamos fazer uma conscientização com escola, vamos botar curso de meio ambiente em escolas para criança, até o 2º grau. Vamos falar do agronegócio. O agronegócio já destruiu o que tinha que destruir. Hoje a turma está muito mais consciente. Tem muita gente preservando, sabe? Nós não precisamos, no nosso país, derrubar uma árvore para produzir para metade do mundo. Perfeitamente. Não precisa mais derrubar. Agora, para que estão derrubando? A Embrapa tem programa nesse sentido. Sabe? Pois é, vocês estão falando dessa questão de educação, de Embrapa, e tem uma pergunta aqui do Vanderlei. Ele questiona, e aliás, ele afirma, né? Minha sugestão é a preservação tem que começar com as prefeituras. Já que as prefeituras falam que a gente vive na cidade, eu acho que teria que começar também. A senhora concorda com o posicionamento aqui? A conservação ela tem que começar no meu quintal, né? Cada um de nós. E aí o Estado, seja município, o Estado ou a União, eles têm, né? O papel é de organizar um pouco isso, mas cada um de nós, o trabalho de formiguinha, quando a gente pensa que eu aqui deixar a torneira aberta ou jogar a latinha de cerveja não vai fazer diferença. Faz muita diferença. A consciência é individual, precisa começar. E todo mundo fica esperando do governo, no meu quintal. Acho Como que é que eu governo separo? que tem que ajudar tudo. Espero o governo, gente. Isso não é uma possibilidade real. Não? E assim, essas questões, né, ambientais são diversas, infelizmente até o próprio poder público, às vezes, as prefeituras, a gente vê que as prefeituras das cidades muito pequenas não têm essa estrutura também para fiscalizar, assim como a secretaria tem uma estrutura pequena. E a gente vê que, às vezes, o próprio poder público, tanto estadual quanto municipal, infelizmente, às vezes,
ocorrem alguns erros nessa área ambiental. Mas, por exemplo, a gente sabe também que parte da sociedade, ela se importa com o meio ambiente, como parte também não tem tanta importância. Mas se uma pessoa, um cidadão que se importa, ele vê um problema ambiental, ele tem algum número para denunciar, ele denuncia para onde? Para a delegacia do meio ambiente, ele denuncia para a secretaria. Como que a pessoa ela pode fazer uma denúncia de algum erro grave que ela vê ali no meio ambiente? Tem vários canais, né? O site da Secretaria tem um canal de denúncia, a Polícia Ambiental Militar tem um canal de denúncia, tem a Delegacia da Polícia Civil também, depois a gente pode deixar os números aí à disposição. Mas o fundamental, isso eu queria falar, eu estive viajando para fora, nos Estados Unidos, na Europa, para conhecer o sistema ambiental lá, e uma coisa que me chamou muita atenção, quando eles têm lá um processo, por exemplo, eles dão licença para caça. Então, pode caçar 10 bisões lá no ano X. Então, você chega lá e pergunta assim, mas e se a pessoa caçar, com essa licença que vocês dão, caçar 2? Eles olham, eles não entendem a pergunta, porque simplesmente as pessoas lá não descumprem a ordem do Estado, não descumprem lei. Aqui no Brasil, a gente precisa entender, se tem lei, precisa ser cumprida. Esse jeitinho brasileiro, ninguém vai me pegar. Eu pago uma propina ali. Eu desvio, o Estado não vai me ver. É por isso que nós chegamos no ponto aonde a gente chegou. Nós precisamos rever o nosso conceito de civilização brasileiro. O Brasil precisa olhar para si mesmo e falar, ei, o que eu estou fazendo aqui? Porque norma não existe para bonito ou porque alguém acha que isso é importante. É importante as pessoas conhecerem, tomarem consciência e cumprir as normas. Hoje eu estou vivendo essa demanda aqui. A gente pediu para o produtor rural, não irriga de dia, só à noite. À noite. Você vai lá, você fiscaliza, sai de lá e liga a bomba na mesma... virar as costas, liga a bomba. Não dá para fazer assim, né? A gente precisa tomar essa consciência, ela é fundamental. Uma observaçãozinha, secretária. Eu vejo, por exemplo, Israel, o sistema de gotejo. Tecnologias mais avançadas. Tem aspersão, tem que chover. Demanda investimento, né? Só que lá eles sabem quanto custa a água. E aqui nós não sabemos. Secretária, ainda no sentido assim da conscientização, eu queria uma pergunta em duas assim. Primeiro, saber quais são os principais problemas ambientais que você viu até agora aqui no estado, né? E como que a população pode colaborar para que isso melhore, né? Essas coisas deixem de ser um problema, né? Eu acho que nós temos grandes 3 problemas aqui. Essa questão das bacias, nós temos 50 municípios com crise hídrica instalada, né? Então, já é um número bastante expressivo, né? Pessoas com risco de ficar sem água em casa. 25% do estado, né? É um número grande. Nós temos problemas de tratamento de resíduos sólidos aqui. Nós só temos dos 246 municípios, apenas 10 têm aterro sanitário. Então, vocês imaginem que o lixão a céu aberto está aí, no estado como um todo. É um dos estados mais atrasados nessa política. Tratamento de esgoto, só metade dos municípios tem tratamento de esgoto, o resto está lançando diretamente o esgoto nos rios. Lembrando do seguinte, tem rio aqui que está secando, a única água disponível é a água do esgoto que está voltando para o rio, porque a água mesmo secou. Vocês imaginem a situação que nós chegamos. Nós precisamos começar a olhar para isso. Como é que eu separo meu lixo dentro de casa? Como é que eu diminuo a produção de lixo? Eu mesma, eu chego do supermercado, eu fico chocada comigo mesma. Meu Deus, o tanto de embalagem, para que isso? Nós precisamos rever o nosso conceito civilizatório mesmo, e isso é um processo, né? Isso não vai acontecer amanhã, mas cada um tomando consciência, reduzindo o consumo, separando o seu lixo, seguindo as normas, obedecendo as regras, todo mundo ajudando, a gente chega lá. Olha só, o que a senhora falou já serviria de resposta para o Márcio aqui de Goiânia. Não é utopia preservar o meio ambiente, porque cada vez mais as pessoas estão produzindo mais e facilidades. É o exemplo dos carros que liberam CO2. Só em Goiânia, mais 600 mil. Essa questão tem a ver com o que a senhora falou agora? Aí eu vou dizer, até acho que foi no intervalo que eu falei, nós não temos em Goiás hoje um equipamento de monitoramento de qualidade do ar. Então, nós não sabemos como está a qualidade do ar em Goiás. Mas né? não está boa não, viu? Não deve estar boa, mas como é que a gente sabe se os carros aqui estão poluindo ou não? Se eu tiver um programa de monitoramento. A gente recebeu o estado desse jeito, sem um equipamento funcionando. Então, precisamos instalar, precisamos ver como é que está a saúde das pessoas ligada a essa poluição. São Paulo, os hospitais estão cheios de pessoas doentes por causa de poluição do ar. E aqui, como é que está? Nós não sabemos. Então, é um processo que tem que acontecer. É uma política de mobilidade urbana, né?
Secretária, vamos entrar na polêmica? Ah, vamos. Amazônia em chamas. Toda essa polêmica, né, que extrapola os continentes e etc. Na opinião da senhora, o que está acontecendo lá? A falta de fiscalização, a senhora que trabalhou no IBAMA, inclusive no Paraná, o que precisa ser feito? Olha, sentar, acalmar, conversar? Eu acho assim, ó, os governantes, eles têm um grande papel. E quando eles vão para a mídia e dão uma sinalização de que está tudo liberado, isso é um problema. Esse é o problema que a gente está vivendo na Amazônia hoje. Quando o presidente Bolsonaro fala, o ministro Ricardo Salles, muito do que eles falam, eles têm razão. Só que a forma como comunicam dá um sinal verde para as pessoas irem lá, falar, ninguém vai atrás de mim, ninguém vai me pegar, ninguém me fiscaliza. Isso é muito ruim para nós, como, né, a gente viu o que aconteceu em São Paulo com as fumaças das queimadas. Falava, isso é coisa de xiita, eco-xiita, e não é. A chuva o desmatamento na Amazônia é chuva menos aqui em Goiás, é chuva menos no São sul. Paulo, lá em São Paulo chegou a fumaça, então chegou aqui também, passou por aqui. Como é que a gente está sobrevivendo diante disso? É aquilo que eu falei há pouco, né? Nós perdemos a visão de conjunto, a visão de como é que o processo ambiental ele é extremamente complexo. Então, a vegetação lá na Amazônia, que faz a evapotranspiração, e por ali vem pelas correntes de ar e chega a chuva aqui, isso é real, isso é ciência. Então, negar a ciência, esse tipo de coisa, traz uma sensação de impunidade que leva as pessoas a cometer as infrações, porque no Brasil não se cumpre lei. Dependendo da postura do governante, a pessoa se sente até autorizada a fazer. Né? Que não deveria, o que está até contra a lei. Né? E olha, se não tomar cuidado com a Amazônia, esse é um outro problemão. Porque, era considerado o pulmão do mundo. Hoje já não é mais o pulmão do mundo. Só que todo mundo sabe, a senhora sabe disso, que ela sai de lá, desce, chove no Paraná, chove em São Paulo, chove aqui, chove ali. Da onde que vem? Lá do Amazonas. É isso. Quer dizer, se nós desviarmos essa rota, porque é uma rota que já tem milhares e milhares de anos que ela faz isso, esse ciclo, e provavelmente, se continuar do jeito que vai desviar essa rota, o problema vai ser para todo mundo. Não vai ser só para a senhora, para mim, para ele. Vai ser para o planeta. A pergunta né? Nós fizemos as estatísticas. Nos últimos 5 anos, cada ano está chovendo menos que o ano anterior. Por que está chovendo menos? A curva é muito... A curva é descendente. Nós temos que nos perguntar por quê. Aí alguém vai falar, é a emissão de gases, é o desmatamento na Amazônia. Não é uma coisa ou outra, é esse conjunto de coisas e isso é planetário. Então, a nossa responsabilidade individual é planetária. A senhora quer ver um exemplo aqui, pertinho daqui, Bela Vista de Goiás ali, Rio Piracanjuba. O Rio Piracanjuba, se a prefeitura ali de Bela Vista e outras prefeituras, e produtores e a própria população, se não tomar consciência, aquilo ali não vai mais 10 anos, nós vamos ter um rego d'água correndo ali. Está acabando. Chega em Goiânia a falta de água, né? Tem aqui em Bela Vista, perfeito. Na visão da senhora, vai sair esse lago de Bela Vista ou não? Porque tem um projeto aí, já mediram, já estaquearam tudo e até agora... eu não vou saber dizer, esse problema ainda não me chegou. São tantos problemas, né, secretária? Isabel Dias, minha colega aqui de Agência Brasil Central, da ABC Digital, agradeço muito a sua participação, colaborou muito. Eu que agradeço também poder estar aqui hoje. Wandel Seixas, um decano do jornalismo em Goiás. Muito obrigado pela sua participação. A gente fica satisfeito com esse papo, sobretudo com a capacidade da secretária que me surpreendeu. Eu sabia que ela tinha capacidade, mas a dimensão dela é outra. Perfeitamente, concordo com você. Antônio Pereira, Toninho, muito obrigado. Correu, chegou a tempo. Cheguei a tempo, um tema muito bom. Eu peço a todos que estão, pessoal que está acompanhando a gente, comece a botar a cabeça no travesseiro essa noite, porque a situação realmente não é brincadeira, não. E parabéns, secretária. Eu sei que a senhora deve estar enfrentando uma barra que não é mole. Difícil. Mas toque em frente. Secretário, um minutinho para a senhora concluir. Eu acho que é sempre importante falar para a população desse trabalho de vocês. A gente vive esse tema 24 horas por dia, porque quando dorme ainda sonha, né, com os problemas, com os processos. Eu acho que é bastante importante. De tudo que foi dito aqui, essa consciência das pessoas hoje irem dormir e pensarem, qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Sempre, absolutamente sempre há o que fazer. Do pequeno produtor, ao pequena pessoa,
que eu posso fazer para mudar o meu comportamento e dar a minha contribuição. Isso é o que nos ajuda, é dando as mãos, é cooperando, é como a gente avança aqui no estado de Goiás para que a gente deixe para os nossos filhos, para os nossos netos, uma terra rica, uma terra propícia, porque Goiás é riquíssimo, é belíssimo, tem tudo, se a gente fizer agora, ainda dá tempo. Ok, secretário, muito obrigado. E esse é um problema que não é só de vocês, governantes, só de nós jornalistas, é de toda a sociedade, né? Uma boa noite para você e voltamos na próxima semana.